A paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma semana de estudos da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical online. Nesse segundo trimestre, nós estamos conversando um pouquinho acerca das respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Cada semana é um assunto mais interessante que o outro, então não deixe de assistir nenhuma das aulas e lembre-se de compartilhar com seus amigos e a sua família. Vamos crescer em conhecimento juntos. Bem, na aula de hoje nós vamos aprender mais um pouquinho acerca da doutrina da salvação, através da aula número 6, que tem como título Salvação. Eu quero que vocês peguem aí as suas Bíblias e nós vamos abrir juntos no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 5 até o 10. Vamos ler juntos? Efésios, capítulo 2, do versículo 5 até o 10. Na verdade, eu quero ler com vocês a partir do 4, tá bom? Do versículo 4. Efésios 2, 4 diz assim, ó, a minha versão, nova versão transformadora. Mas acompanha aí na sua. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Bem, esses versos, pessoal, descrevem um lindo projeto de amor chamado Salvação da Humanidade. Esse projeto foi idealizado por Deus Pai, foi executado por Jesus Cristo, o Filho, e ele é aplicado diariamente nos nossos corações através do eficiente Espírito Santo. Tem um autor americano que eu gosto muito, chamado John Bevere. Acho que eu já comentei dele aqui com vocês. Eu já li diversos livros dele, mas em um de seus livros, que é intitulado O Espírito Santo, ele fala só do Espírito Santo, é excelente o livro, o John faz uma analogia muito legal a respeito da Trindade. Ele diz o seguinte: se você e eu fôssemos construir uma casa, o que nós precisaríamos fazer? Então vamos pensar, se a gente fosse construir uma casa, o que a gente precisaria fazer? Bem, primeiro nós precisaríamos contratar um arquiteto, certo? Um arquiteto, um mestre de obra e uma mão de obra para construir a casa de fato, né? Nessa ilustração da construção da casa, Deus Pai é o arquiteto, Jesus é o mestre de obras e o Espírito Santo é representado pelos trabalhadores que constroem a casa. Segundo John, o Espírito Santo é o manifestador da criação. Então, vamos lá, vamos colocar juntos aqui. Quando a gente está falando, por que eu me lembrei dessa citação do John? Porque quando nós estamos falando do projeto redentor de salvação da humanidade, vamos ver quem é quem aqui. Eu coloquei aqui no flipchart para ajudar melhor a gente. Então, projeto de salvação da humanidade. Deus, quem é Deus nesse projeto? Deus é o que idealiza o projeto. Ele é o arquiteto. Vamos ver se essa caneta aqui vai me ajudar. Fazendo um barulhinho, mas tá indo, ó. Deus é o arquiteto. É quem idealiza o projeto. Jesus, quem que é Jesus no projeto da salvação? Ele é o responsável pela execução do projeto. Ele é o mestre de obras, o nosso mestre de obras. Jesus sempre vem com mestre junto, né? Do nome. Mestre de obras. É Jesus. E o Espírito Santo, como a gente falou ali,
ele é o manifestador do projeto, né? Então ele é como se fosse os pedreiros, ele é a mão de obra do projeto de salvação, ele manifesta a obra. Então vamos colocar aqui, Espírito Santo é a mão de obra, como se fossem os pedreiros, né? Mão de obra, pra gente lembrar. Eu quis fazer aqui para vocês nunca esquecerem, pra gente não esquecer, né? Então, olha lá, projeto de salvação foi idealizado por Deus, o nosso arquiteto, ele foi executado por Jesus, o nosso mestre de obras, e ele é manifesto através do Espírito Santo, né? Que é a nossa mão de obra. Mas agora vamos fazer uma pergunta aqui. Por que vocês acham que Deus precisou idealizar esse projeto? Por que vocês acham que ele precisou fazer isso? Porque, pessoal, os nossos queridos amiguinhos Adão e Eva, que a gente estudou lá na aula 4 do pecado original, eles decidiram usar de forma errada o superpoder da escolha. Vocês lembram disso que eu contei? Do superpoder da escolha? Eles escolheram errado. Então, quando a gente fala por que Deus precisou fazer um projeto de salvação, a gente volta lá para a origem de tudo, a gente volta para o Éden. Foi lá que o homem pecou contra Deus pela primeira vez e introduziu o pecado e todas as suas consequências para dentro do mundo criado por Deus. E o pecado, pessoal, ele vai contra todos os atributos de Deus. E nós sabemos que o caráter do nosso Deus é imutável. Em Deus não há variação nem sombra de mudança, né? Como o Tiago nos ensina no capítulo 1, versículo 17, que a gente leu na aula 4. Então, quando Adão e Eva cometeram o pecado original, eles tornaram toda a humanidade inimiga de Deus, né? Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Sabe por quê que quando eles cometeram esse pecado, eles tornaram a humanidade toda inimiga de Deus? Porque todo o pecado, escuta bem, todo o pecado é uma afronta à santidade de Deus. E os atributos de Deus são perfeitos. O mundo pecador, pessoal, é incompatível com o Deus santo. Não tem liga, eles não são compatíveis. E é exatamente por isso que o projeto salvação se tornou necessário. E a raiz desse projeto, pessoal, está no imenso amor de Deus por nós. Ele nos ama tanto, mas tanto, que mesmo a gente estando mergulhado em nossos pecados e tudo isso ser incompatível com a natureza do nosso Pai, Ele deu um jeito de nos aproximar dele novamente. Como se não bastasse, o amor de Deus por nós é tão imenso, pessoal, que ele foi capaz de enviar o seu próprio filho para executar esse amoroso projeto de salvação. Quando eu fui explicar o plano de salvação para minha filha, eu acho que eu já falei isso em outra aula. E depois que eu contei sobre o pecado original, né, e as suas consequências, eu disse para minha filha que Deus nos ama tanto que não queria ficar longe de nós. Ele não aguenta ficar longe de nós, apesar da gente ter escolhido ficar longe dele através de Adão e Eva, né? Eles fizeram essa escolha que ecoa em nós, né? Então, como ele nos ama tanto e não aguentou ficar longe de nós, ele criou uma escadinha. Eu brincava com ela, né? Eu brinco com ela, uma escadinha para que a gente chegasse perto dele de novo. E essa escadinha, pessoal, é Jesus. Jesus é a escadinha que nos leva de volta para Deus, né? Uma das demonstrações de vida é o sangue que corre nas nossas veias, né? E foi exatamente o sangue de Jesus, vertido lá na cruz, que nos trouxe vida novamente. Então, olha só, eu trouxe uma coisa bem simples aqui para a gente ilustrar, né? Deus e o mundo. E olha só, o sangue de Jesus, essa fita vermelha que está aqui, estão conseguindo ver? É o que nos liga de volta a Deus. Então, Deus tinha e o mundo estavam separados. E é através do sangue de Jesus, que está aqui exemplificado pela fitinha vermelha, a escadinha, que nos leva de volta a Deus. Então, esse sangue aqui é que faz a ligação. Esse aqui é o projeto de salvação. É Deus ligando
se ligando novamente à humanidade através do sangue do próprio filho dele. Olha só que maravilhoso isso. Isso aqui eu também usei para falar com a Giovana. Por isso que eu trouxe para vocês. Então o sangue de Jesus nos conecta com o Pai novamente. Estávamos afastados, éramos inimigos. E Jesus veio executar esse lindo projeto de amor e nos unir, nos ligar de volta ao Pai. Agora, sabe o que é mais interessante, pessoal? É que a cruz, né, onde o sangue de Jesus foi vertido, quando eu fiz pra Gigi, eu coloquei aqui essa fita vermelha que tá ligando, as duas coisas estavam aqui, né, pra ela entender que o sangue que estava aqui foi o ponto de ligação, né? Mas sabe o que é o mais legal? A cruz, ela não foi, pessoal, um acidente de percurso. Ela não aconteceu por acaso, né? Deus não idealizou esse projeto aqui quando viu que não tinha mais jeito. Não, pessoal. A cruz fazia parte do plano soberano de Deus para salvar a humanidade caída desde o início. Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, em sua presciência, viu a escolha errada do homem e preparou o plano para a redenção da humanidade. Olha que máximo isso! O projeto salvação foi idealizado por Deus antes mesmo de Adão e Eva escolherem errado. E mais, Jesus veio ao mundo sabendo que iria morrer. Segundo as Escrituras, Cristo veio para morrer. A sua morte, a morte dele foi profetizada lá no Éden. Querem ver? A gente até leu aqui quando a gente falou do pecado original. Lá em Gênesis, no capítulo 3. Olha só, no versículo 15. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 3,15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Deus está falando isso para a serpente, tá? Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então veja, a morte de Cristo foi profetizada lá no Éden pelo próprio Deus. Ela também foi anunciada pelos profetas, Isaías, Zacarias. O próprio Jesus, pessoal, confirmou a sua missão. A gente consegue ver isso lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 31. Os apóstolos, da mesma forma, Paulo, Pedro, João, também confirmaram isso. Então, pessoal, Jesus ele não veio para a Terra para passear, mas ele veio para morrer em nosso lugar. Jesus veio para a Terra de propósito e por um propósito. Vou repetir. Jesus não veio para a Terra para passear. Jesus veio para a Terra de propósito e para um propósito, né? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então, era necessário que o Filho do Homem fosse morto para que a sua morte nos trouxesse a vida eterna. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus, que era o que eu estava mostrando aqui para vocês. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus. O sangue de Jesus é a ligação, é a escadinha, né? E exatamente por isso que a salvação ela jamais pode ser vista como uma conquista humana, pessoal. Não, ela é uma dádiva divina. Deus não só planejou a salvação na eternidade e a executou em Cristo, como também vai consumá-la nos céus. Então, a salvação é um fato, é um processo e é uma promessa. Ela envolve o passado, o presente e o futuro. É uma obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha só o que eu estou querendo dizer. Na justificação, eu falei que ali é uma obra, a salvação é uma obra do presente, do passado e do futuro. Através da justificação, então vou colocar aqui, ó, ver se a gente consegue
vocês vão conseguir ver. Justificação, que foi o sacrifício de Jesus por nós na cruz, que nos justificou, nos tornou justos. Então, através da justificação, nós somos salvos do passado. Então, vou colocar aqui, ver se vocês conseguem ver aí. Salvos do passado, através da justificação, ok? Nós fomos salvos no passado da punição do pecado, através de um Salvador crucificado. Aqui, ó. Então, nós somos salvos do passado, através da justificação, por um Salvador crucificado. Olha só que legal. Crucificado. Então, salvos do passado, através da justificação, por um Salvador crucificado. Nós somos justificados pela fé em Jesus, declarados justos pelos méritos de Cristo. E agora não tem nenhuma condenação sobre nós. Aí agora, através da santificação, então aqui justificação e aqui santificação. Ó, santificação. Através da santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado no presente. Então vamos lá, a santificação nos faz salvos do poder do pecado no presente. Eu pus do aqui, mas é no, tá? No presente. Olha só, salvos no presente através da santificação, né? Que acontece através de um Salvador crucificado? Não, um Salvador vivo. Vivo. Porque a santificação é em Jesus e Jesus já ressuscitou. Então a gente tem aqui um Salvador vivo. Olha que lindo isso. Então nós somos salvos do passado através da justificação por um Salvador crucificado. Nós somos salvos no presente através da santificação por um Salvador vivo. O mesmo Deus que nos resgatou do império das trevas e nos declarou justos, continua nos tornando justos, pessoal, arrancando o mundo de dentro de nós, a fim de nos tornar a imagem do seu Filho, pois Ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Então, olha só, o mesmo Deus que nos justificou aqui, Ele permanece nos justificando no presente, através da santificação. E agora, nós também seremos salvos da presença do pecado no futuro, através de um Salvador que virá. Olha só, então aqui nós somos salvos, seremos salvos no futuro, através do quê? Do arrebatamento da igreja, né? Então, no arrebatamento, vou colocar aqui, arrebatamento, nós vamos ser salvos no futuro por um Salvador que virá, né? Um Salvador que virá. Desculpa a letra aqui, hein, pessoal? Tô fazendo tudo torto. Olha lá. Então, vamos lá. Em breve, pessoal, lá no arrebatamento, nós vamos estar livres para todo sempre da presença do pecado. Nós viveremos eternamente com o Senhor e teremos o nosso corpo glorificado. Uau! É demais isso. Então, pessoal, nós temos salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Tudo planejado, executado e manifestado pelas 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vamos lá. Salvos do passado, através da justificação e um Salvador crucificado. Nós somos salvos no presente, através da santificação, por um Salvador vivo. E nós somos salvos no futuro, no arrebatamento, por um Salvador que virá nos buscar. Isso é demais, né? Tudo isso faz parte, tudo isso é o plano de salvação. Ele engloba três momentos, né? Para terminar a nossa aula de hoje, pessoal, nós devemos entender que todos nós fomos salvos para algum propósito definido por Deus.
A gente falou um pouquinho do que é a salvação, por que o projeto de salvação teve que existir e por que nós somos salvos. Nós somos salvos para algum propósito definido por Deus. O autor da nossa lição escreve que nenhum de nós, eu adorei isso, tem a vocação para ser prego ou parafuso. Ou seja, viver inerte e preso aos bancos da igreja local. O Espírito Santo, que é o manifestador da criação e que habita em nós, nos chama para frutificar em toda boa obra e anunciar esse lindo projeto de salvação da humanidade. Ou seja, assim como Jesus veio para o mundo de propósito e para um propósito, através da obra redentora de Jesus, o executador do plano divino, nós fomos salvos de propósito para um propósito. Olha só, até coloquei aqui para a gente não esquecer. E o que eu estou querendo dizer aqui que nós somos salvos de propósito? De propósito no sentido de intencionalmente. Nós somos intencionalmente salvos por um Pai que nos ama. Ele quis nos salvar, Ele quis se conectar conosco novamente, Ele quis que isso daqui acontecesse. E é por isso que nós somos salvos de propósito. Deus intencionalmente criou, desenhou o projeto de salvação. E ao nos encontrarmos com Cristo e desfrutarmos do poder transformador do Evangelho, nós somos chamados tanto para pregar as boas novas de salvação, quanto para cuidar e preservar a boa criação de Deus. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. A nossa presença deve influenciar positivamente todas as esferas da sociedade. A gente não pode, pessoal, ficar enclausurados dentro das quatro paredes da instituição, nem tampouco resumir o nosso compromisso com Deus na igreja local. Nós temos a obrigação de iluminar o mundo em trevas e preservar a sociedade que se encontra em estado de decomposição moral e espiritual. Então, pessoal, olha só, salvos de propósito para um propósito. Tem uma frase ali que o comentarista da nossa revista colocou, e eu acho interessante falar que é mais ou menos isso, ó. Eu falei que nós somos salvos de propósito por um propósito. E ele cita aqui uma frase dessa autora aqui chamada Nancy Pearcey. E ela diz assim, ó: a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo. Retomar a tarefa para a qual fomos originalmente criados. Então, ela está falando a mesma coisa aqui. Nós somos salvos do pecado para realizar algo para Deus. E a gente tem que descobrir aqui, ó, retomar a tarefa para a qual nós fomos originalmente criados, pessoal. Salvos do pecado para realizar algo para Deus. Então, pessoal, resumindo em poucas palavras a aula de hoje, para a gente concluir. A salvação é uma dádiva preciosa, um presente de grande valor que Deus nos oferece. Nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus, como nós vimos aqui. Nós éramos indignos do céu. Estávamos condenados à perdição eterna. Mas Ele, com o seu grande e persistente amor, nos amou. A sua graça nos perseguiu até nos encontrar. Pela morte de Jesus, Ele removeu todas as barreiras entre Deus e nós. E é por isso que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o executador do maravilhoso plano de salvação, do maravilhoso projeto de salvação de Deus. Eu oro para que essa aula seja um reconfortante abraço de Deus em cada um de nós, porque hoje nós nos aprofundamos em descobrir mais sobre o amor redentor de Deus pela humanidade. Eu oro para que a gente nunca se esqueça de que nós fomos salvos de propósito e para um propósito.
intencionalmente. Nós somos salvos intencionalmente para cumprir um propósito divino na terra. E que essa verdade aqui inunde os nossos corações todos os dias, com gratidão e amor incondicionais a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desejo uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.